Caros amigos, camaradas, uma forte saudação a todos os presentes, aos trabalhadores e ao povo do Concelho de Évora, uma saudação especial a todos os candidatos à Câmara Municipal e Assembleia Municipal que aqui foram apresentados, bem como aos cabeças de lista às Assembleias de Freguesia da cidade de Évora. Felicitações aos candidatos da CDU à presidência da Câmara Municipal, Carlos Pinto Sá, e à Assembleia Municipal, António Jara. Permitam-me que daqui ainda envie uma forte saudação aos nossos amigos do Partido Ecologista aos Verdes, da ID, a muitos milhares de democratas independentes, organizações e individualidades, a todos os que compõem e participam neste grande projeto de progresso e desenvolvimento que é a CDU. A todos endereçamos votos de bom trabalho nesta batalha que, em conjunto, vamos travar e que estamos certos se concretizará com a vitória da CDU e do Concelho de Évora em outubro próximo. Com esta iniciativa, damos mais um passo na afirmação da candidatura da CDU a todos os órgãos autárquicos do Concelho de Évora. Mais uma etapa para retomar nas próximas eleições o percurso de reconhecido trabalho e competência que Évora viu interrompido por uma gestão do PS desastrosa, incapaz de promover o desenvolvimento deste concelho e que conduziu o município à beira da falência. Aqui estamos para devolver Évora a uma gestão vinculada aos valores de Abril. Aquela gestão que ao longo de 25 anos assegurou um inegável progresso e desenvolvimento local, que fez deste concelho e desta cidade uma referência incontornável no plano da cultura e do património e assegurou elevados padrões de qualidade de vida. A CDU não precisa de fazer prova do que tem representado de realização, trabalho e obra no poder local. As populações desta região bem o reconhecem por experiência própria. Um trabalho e uma obra que mostram que os padrões de qualidade do serviço público são não só possíveis, como um imperativo para melhor servir as populações. Uma inegável atenção aos direitos dos trabalhadores das autarquias, o rigor posto na gestão urbana, na valorização do espaço público, a atenção dada ao ambiente, na concretização em níveis superiores de prestação de serviços básicos, opções e critérios de igualdade e justiça social. O impulso inigualável na democratização da cultura, na valorização do património, na generalização da prática desportiva. E, sobretudo, uma coerente e corajosa afirmação do caráter público da gestão e de combate à fura privatizadora da saúde, da educação, dos transportes, à água, que sucessivos governos do PS, PSD e CDS têm prosseguido. Os candidatos que apresentamos dão expressão e rosto a um projeto coletivo que retomará uma gestão centrada no bem-estar de quem aqui vive e trabalha. Uma candidatura de reconhecida capacidade e competência enraizada na identidade e cultura das suas gentes, integrada na ação coletiva de participação e democracia que a CDU constitui. Amigos e camaradas, vamos para este combate eleitoral num quadro de grande exigência ditada pela necessária resposta aos dramáticos problemas nacionais, pela indispensável concentração de energias na organização da luta dos trabalhadores e do povo, pela luta diária em defesa do direito à saúde, à educação, à proteção social, pela afirmação de uma política alternativa que abra caminho a uma vida digna de um Portugal com futuro. Fazemos num quadro em que, a par da resposta às múltiplas tarefas e batalhas gerais, somos chamados a construir um conjunto diversificado e exigente de respostas específicas que as eleições locais não dispensam. A construção das listas, o alargamento unitário, a prestação de contas, a preparação dos programas eleitorais e a realização de uma campanha de proximidade, de contacto direto, de convencimento pessoal que temos de saber construir. Uma campanha que é também uma contribuição valiosa para a ação geral do esclarecimento sobre os problemas do país, os responsáveis pela situação e a política alternativa patriótica e de esquerda indispensável para resgatar o país do declínio e da dependência. Uma campanha em que o objetivo de alargamento unitário da CDU, da aproximação e comprometimento de milhares de homens e mulheres e jovens sem partido, neste espaço de participação democrática,
é inseparável do objetivo mais geral da convergência e a ação comum das forças, setores e personalidades que genuinamente estão interessados na ruptura com a política direita. Os trabalhadores e o povo deste concelho precisam de mais CDU nos órgãos municipais e nas freguesias para melhor resolver os problemas locais, mas precisam também, e muito, de uma CDU com mais força para melhor defender o poder local democrático e o que ele representa de conquista de Abril e, sobretudo, para enfrentar a política destruidora do governo do PSD-CDS e do pacto de agressão que atinge todos os aspectos da vida do nosso povo. Desse pacto que PS, PSD e CDS assinaram com a troika estrangeira e que está a conduzir ao desastre económico e social e à ruína do país, mas também à fragilização e amputação da capacidade de realização do próprio poder local. E é por isso que nós dizemos também que nunca umas eleições autárquicas estiveram tão ligadas às questões mais gerais do país, nem nunca como agora a defesa das populações e do poder local democrático esteve tão ligada à luta mais geral contra a política direita. Há aqui, nesta batalha que travamos, várias razões para reforçar a CDU. Há razões locais e há razões nacionais. Razões que se reconhecem desde logo em relação à ofensiva que está em curso contra o poder local por parte do atual governo. Uma ofensiva que é parte integrante do processo de exploração e empobrecimento, limitação democrática e restrições de políticas públicas que este governo de desastre nacional tem em curso. Uma ofensiva que não é, em abstrato, contra o poder local, mas sim contra as populações, os seus direitos, as suas condições de vida. Uma ofensiva que está bem patente em todas as dimensões da nossa vida local, regional e nacional e que atinge severamente as condições de vida da generalidade dos portugueses. Assistimos, através de políticas nacionais, ao acentuar da exploração e do empobrecimento do nosso povo, ao roubo nos salários, das reformas e das pensões, ao assalto e rendimentos dos trabalhadores e dos reformados, da liquidação das pequenas e médias empresas, à distribuição e venda da riqueza nacional. Os mesmos objetivos de exploração e consequente empobrecimento no plano local, com a insuportável asfixia financeira das autarquias, com os cortes no investimento público. Mas também menos democracia presente na amputação da autonomia do poder local, na liquidação de mais de 1000 freguesias. Vemo-la no saco fiscal, com os aumentos do IVA, as reavaliações do IMI, as sobretaxas do IRS e o seu rescalonamento. Mas também o mesmo assalto fiscal pela procura da imposição de um modelo tarifário para a água e o saneamento que constituirá um verdadeiro assalto aos rendimentos, pela imposição de um regime de finanças pensado para arrastar as autarquias para um financiamento baseado na fiscalidade local. Vemo-lo na redução de políticas públicas tão dramaticamente sentidas por milhões de portugueses, pela restrição do acesso a cuidados de saúde, pelas limitações ao acesso a uma educação gratuita e de qualidade, pela negação do direito ao serviço público de correios, mas também no plano local, e mesmo ataca a políticas públicas com o espartilho imposto às autarquias, por absurdas restrições orçamentais, pela imposição da lei dos compromissos, pela estratégia de favorecimento das privatizações, a começar pela água. Uma situação de degradação geral dos serviços e políticas públicas que tenderá a ficar pior com o vergonhoso ataque do governo aos trabalhadores da administração pública, com o anunciado despedimento de dezenas de milhares de trabalhadores. O ataque aí está contra os funcionários públicos é muito grave e não é um problema que apenas diga respeito a estes trabalhadores. Cada um que pense no que significa na sua vida, no seu dia-a-dia, uma redução de milhares de funcionários públicos. Despedimentos de funcionários significará menos serviços públicos e serviços públicos mais caros. Despedimento de funcionários significa mais encerramentos de centros de saúde, valências hospitalares, mais custos com a saúde. Despedimentos de funcionários significa mais encerramentos de escolas, menos condições de funcionamento de frequência escolar, mais custos para a educação, com a educação. Esta é uma causa da luta para os trabalhadores da administração pública, mas, acima de tudo, é uma causa de todos os trabalhadores e das populações. O que o país precisa não é de acrescentar mais desemprego ao desemprego existente, mas sim de criar mais emprego e melhorar as condições de vida. Não é possível afirmar-se com honestidade
qualquer atitude de defesa do poder local e das populações sem inscrever como objetivo a rejeição do pacto de agressão e a política que está em curso. Porque a verdade é esta: a redução significativa das autarquias, a alteração à lei das finanças locais, a lei dos compromissos, a destruição do emprego público, a privatização da água ou o roubo do direito à saúde e à educação, mais não são do que a concretização do pacto que PS, PSD e CDS subscreveram com a troika estrangeira. E é por isso que não dá ser oposição a estas medidas e ter a assinatura por baixo, como o PS faz em relação a esse mesmo pacto de agressão que inscreve ali, branco, no concreto, estas medidas que acabei de referir. Mas temos também a obrigação de lembrar que a vida não começou em junho de 2011. Nem os problemas do país começaram há 2 anos com este governo e o memorando da Troika. Já antes, com o governo do PS, de José Sócrates, e com os seus PECs, assistíamos a cortes de centenas de milhões de euros às autarquias, limitações à contratação, a retirada de direitos aos trabalhadores, o impedimento de acesso ao crédito por parte dos municípios. Temos a obrigação de lembrar que o ataque ao direito à saúde já começara com o governo PS, com Correia de Campos, o encerramento das maternidades, o impulso à privatização dos hospitais, os centros de saúde, com as PPPs e as unidades de saúde familiar, o encerramento de centros de saúde, a eliminação de serviços de atendimento permanente, o aumento das taxas moderadoras. Temos a obrigação de lembrar que a ofensiva contra a escola pública já tinha, no governo PS, um lastro traduzido no encerramento de mais de 800 escolas do primeiro ciclo, a política dos mega-agrupamentos, a municipalização da educação, a liquidação de atividades extracurriculares, na redução de bolsas de estudo, a ação social no ensino superior, no ataque aos professores e na destruição da carreira docente. Temos a obrigação de lembrar que a ofensiva contra a administração pública, os seus trabalhadores e serviços, já começara com o governo de Sócrates, um novo regime jurídico de trabalho em funções públicas, onde já se inscrevia a mobilidade e o congelamento das carreiras, o corte no valor dos subsídios de desemprego, o roubo nos salários pela via da taxa do IRS, a liquidação de centenas de serviços públicos com o praxe e o congelamento dos salários e dos seus trabalhadores. Sim, camaradas, alguns dirão, lá estão eles a atacar o PS. Nós dizemos, digam que isto não é verdade. O que estivemos aqui a falar foi de factos que o PS procura sacudir da memória dos portugueses, mas que nós temos a obrigação de lembrar para que os portugueses reflitam sobre essa maldade desse pacto de agressão e a política de direita. Toda a política que está em curso com este governo e com este pacto de agressão se traduz em retrocesso social, económico e cultural. Retrocesso que se amplia todos os dias. Como nós sempre afirmamos e prevenimos, a política dita de austeridade, mas de facto política de empobrecimento da maioria da população e de concentração da riqueza num punhado de famílias, levaria ao afundamento da economia, ao aumento do desemprego, à espiral recessiva. E a situação do país aí está, a confirmar tudo aquilo que dissemos de forma cada vez mais dramática. No primeiro trimestre deste ano, ao contrário das promessas e das expectativas criadas pelo governo, o desemprego deu um novo salto. Um novo recorde com a taxa de desemprego, segundo o INE, a atingir os 17,7%, que traduz em sentido lato mais de 1.500.000 desempregados, no momento em que as previsões que se anunciam são já de um crescimento perto de 19% para o final do ano. E aqui é preciso lembrar, camaradas, lembrar que muitos destes governantes ou ex-governantes falam da juventude. Hoje temos cerca de 40% do desemprego, é desemprego jovem, que hoje tem como alternativa ou desemprego ou imigração, vendo o seu país negar-lhe o futuro que eles pretendiam nas suas terras, na sua pátria. O novo recorde também na evolução da recessão, que agora é ainda mais profunda. O novo recuo com o PIB a diminuir 4%. A evolução da economia portuguesa
retratada pela estatística das instituições nacionais e estrangeiras, mostra claramente o caminho do desastre da política que vem sendo seguida desde os PECs da austeridade de Sócrates aos programas draconianos de Coelho, Portas e Gaspar e companhia. É perante esta amarga realidade de um país crescentemente destroçado que o Governo tenta lançar poeira para os olhos do povo. Dizem que chegou o momento de investimento. E dizem no preciso momento em que o investimento mergulhou a fundo, uma quebra de 17%. Estamos mais uma vez no domínio da farsa. Depois de 2 anos de política de terra queimada, acenam com a viragem. Essa viragem que andam a prometer desde que são governo, mas sempre adiada. Acompanhando o discurso fraudulento e dúplice do FMI e da União Europeia, anunciam agora também que é possível conciliar o inconciliável, isto é, a austeridade com as políticas de crescimento e de emprego. É vê-los. Vem cá o FMI, vem cá a União Europeia, o BCE, e ouvimos dizer, de facto, a austeridade está a ser muito violenta. De facto, o desemprego não se esperava que subisse tanto. Dizem eles, muito preocupados que é preciso crescimento. Mas depois, à partida, dizem, mas cumpram o pacto de agressão. Apliquem os despedimentos, apliquem os cortes nos salários, apliquem os cortes nas pensões, apliquem os cortes nos serviços públicos. Pantemineiros é o que eles são, na medida em que procuram enganar o povo com esta diatribe de dizer uma coisa e fazer outra. Uma operação que não é mais do que uma cortina de fumo para encobrir um novo atentado que está planeado contra os trabalhadores do nosso povo. Falam de crescimento, falam de investimento, mas no que estão de facto a pensar é no reforço da receita que nos conduziu à situação da crise agravada em que nos encontramos. O que eles estão a pensar, camaradas e amigos, é continuar a espalhar a miséria e a fome pelo país. Acenam com uma viragem, mas o que querem impor é esse novo programa de terrorismo social que definiram previamente com o FMI, de corte de mais de 4.700 milhões de euros e que passaram a chamar reforma do Estado. Um programa brutal de aumento do horário de trabalho, aumento da idade da reforma, novas penalizações da proteção social, menos apoios na doença e no desemprego, mais cortes na saúde e na educação, menos serviços públicos, dezenas de milhares de despedimentos da administração pública. Um programa de terrorismo social que não poupa ninguém, incluindo reformados e pensionistas com os novos aumentos para a DSE. Uma nova taxa que, apesar das juras de Paulo Portas, se mantém como uma ameaça de parte do Governo e do FMI. É verdade, camaradas e amigos. Eles falam em 4.700 milhões. A fatia grossa que querem é cortar aos reformados e pensionistas. Não tiveram ainda foi coragem de dizer, até porque há eleições autárquicas. Não querem anunciar aquilo que vem para 2014, porque é essa a data que eles procuram escolher, de cortes brutais. Seja corte, seja taxa, querem atingir, mais uma vez, os reformados e pensionistas, querem atingir todos os trabalhadores, no fundo, atingir todos aqueles que menos têm e menos podem, mantendo intocável os interesses do grande capital, dos senhores do dinheiro, como nós temos vindo a assistir. São estes alguns dos objetivos e medidas que o Governo se propõe impor e que é preciso e é possível derrotar com a luta dos trabalhadores e do povo, a começar com essa luta maior que a greve geral do próximo dia 27 vai constituir. Baixassem... Baixassem o povo os braços, claudicassem os trabalhadores na luta e de certeza que poderíamos dizer que nós não sabemos o que poderíamos perder. Sabemos o que perdemos agora. O que estamos a perder. Não tivesse o povo lutado tanto e de certeza esses prejuízos, essas malfeitorias seriam bem mais dramáticas. E este governo que parecia de pedra e cal não caiu, é verdade. Mas hoje tem a sua base social de apoio reduzida. Hoje está a abanar, está de facto abalado
daqui até cair não há de demorar uma eternidade e por isso temos que fazer tudo para impedir que eles continuem esta ação destrutiva. Todas as medidas deste programa, a não ser interrompido, se traduzirão em mais recessão, em mais desemprego, que atingirão toda a atividade económica e a vida de milhões de famílias, agravando o trágico balanço de 2 anos de governo. Um governo que falhou em tudo o que era importante para o país, para garantir os interesses dos senhores do dinheiro, os senhores do capital financeiro, os grandes grupos económicos, os agiotas, os especuladores. Um governo que agravou todos os problemas do país, da dívida, ao déficit, ao desemprego, à economia, às desigualdades, à pobreza e às injustiças. Um governo que não tem solução para o país. Um governo que, quanto mais tempo de governação tiver, mais fundo cava a desgraça do país. E é por isso, camaradas e amigos, que não se compreende que perante um governo que semeia a destruição e arrasa o país, o Presidente da República venha na sua entrevista de ontem, no seu discurso de 10 de junho, mais uma vez falar no pós-Troika, varrendo um ano de calendário, precisamente esse ano de 2014 que eles querem fustigar o povo, falando do período pós-Troika, passando por cima dos graves problemas com que o país enfrenta e da cada vez mais evidente urgência de interromper este rumo para o abismo económico e social, demitir este governo, convocar eleições antecipadas. Ao contrário do que diz o Presidente da República, o que acentua a crise não é a demissão deste governo, mas a sua continuação. A continuação desta política de submissão ao estrangeiro e aos grandes grupos económicos. Ao recusar, como diz, a utilização da bomba atómica contra um governo que está cada vez mais longe do país e que contra ele governa, está a permitir que todos os dias este governo massacre pessoas indefesas, utilizando as mais ilegítimas e inconstitucionais armas de destruição massiva, arruinando e destruindo vidas, arruinando e destruindo a economia, arruinando e destruindo o país. O Presidente da República veio falar da necessidade de uma cooperação ativa com este governo, mas do que se trata efetivamente é de cumplicidade ativa com esta política de desastre nacional, acoberta da ideia de que o Presidente da República é um ator neutro, quando de facto deveria ser um garante na defesa da Constituição da República e dos interesses do povo português. Com o 25 de Abril, em relação ao mandato do Presidente da República, que era um corta-fitas, a Constituição da República Portuguesa. Abril responsabilizou e obriga o Presidente da República a jurar, cumprir e fazer cumprir a Constituição e não ficar neutro, como ele afirma claramente. Cumpra o juramento que fez perante o povo português. Camaradas, este tempo que vivemos é um tempo de grandes combates e muitas tarefas. É hora de preparar o combate eleitoral que temos pela frente, mas é hora também de cerrar fileiras e unir esforços visando pôr fim a esta ofensiva brutal contra os trabalhadores e as populações. É por tudo isto que nas próximas eleições o reforço da CDU, das suas posições, da sua votação, do número dos seus eleitos assume uma enorme importância e significado. Mais CDU significará, sem dúvida, mais capacidade de resolução dos problemas locais. Significará também mais força aos que lutam por uma política alternativa, patriótica e de esquerda, que abra caminho a uma vida digna, a um futuro com segurança. Dizemos às populações que podem confiar na CDU, porque a CDU, os seus eleitos, dão confiança, são gente séria, pelo trabalho que realizam, pela honestidade com que exercem os seus mandatos, pela reconhecida competência no desempenho das suas funções. Porque as populações sabem que é na CDU que podem confiar para defender os seus direitos e interesses. Porque é na CDU que têm encontrado e sabem continuar a encontrar o apoio às suas justas reivindicações, à sua luta pela freguesia, da escola, do direito à saúde que querem roubar. Porque é na CDU, no seu reforço, que os portugueses têm a oportunidade mais sólida de olhar com confiança para o futuro do seu país e das suas vidas. Quando outros desapareceram em combate, quando era preciso fazer frente à ofensiva, lá estava o PCP, a CDU, sempre na linha da frente com os trabalhadores e as populações, nunca virando a cara à luta. E hoje,
em que cada vez mais se assume por parte do povo português a necessidade da ruptura com esta política, há que juntar a possibilidade. É possível uma política patriótica e de esquerda para o nosso país, mas não haverá política alternativa patriótica de esquerda sem o reforço do PCP, sem o reforço da CDU. Esse é o grande desafio que os democratas e os patriotas têm nestas eleições autárquicas e no futuro próximo. Viva a CDU!